Muito bem, então, uma boa noite, oficialmente gravando nossa segunda aula do caminho do holder. Hoje vamos falar sobre valor intrínseco. Agradecer aqui a presença do Gustavo e do Leonardo. Vou começar compartilhando a nossa aula. Bom, valor intrínseco é o tema da aula 2. O valor intrínseco, ele está presente no capítulo 2 do livro do Damodara, né? Aquela Bíblia de 1000 páginas. Aqui a carinha do livro de novo, em inglês e também em português, a versão em português. Uma coisa que eu não mencionei na aula passada é que temos esse curso da Liga, né, que para vocês poderem acessar. Interessante para quem quiser ver a questão de planilhas, né, como organizar os dados em planilha eletrônica. Então, o tema da aula ele estabelece os fundamentos da avaliação intrínseca, e com um contraste que avalia o negócio e também como avalia o patrimônio do mesmo negócio. Então, em essência, o valor intrínseco. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, em essência, o valor intrínseco fornece para nós a avaliação de um ativo com base nas características, redundantemente falando, intrínsecas do próprio negócio. Tá? E para ativos gerados, então, pelo fluxo de caixa, esse valor ele é uma função da magnitude dos fluxos de caixa esperado ao longo da vida dessa empresa. Tá? E também da incerteza sobre o recebimento desses fluxos. Bom, a avaliação do fluxo de caixa é descontado. Descontado é uma ferramenta para estimar, então, esse valor intrínseco, a forma como a gente vai fazer. No qual o valor é escrito como o valor presente dos fluxos de caixa esperados. Para achar o valor presente desses fluxos, utilizando uma taxa que vai refletir o ajuste ao risco. Bom, basicamente tem duas formas da gente fazer isso. Né? Eu calcular o valor do ativo de risco, estimando o fluxo de caixa descontado esperado, né, ao longo da vida, com uma taxa de desconto ajustada ao risco. Então, esse R que está aqui embaixo, a canetinha está pulando, ele considera o risco no meu fluxo de caixa. Né? Então, é taxa de juros compostas, é aquela equação básica que a gente aprende em matemática financeira, já tem 500 anos, né, que é utilizada desde a época de Bernoulli. Então, como sendo o fluxo de caixa esperado, esse de esperança, né, esperança do fluxo de caixa 1 sobre 1 mais, que é o próprio capital, mais a taxa de desconto, que é uma taxa que considera o risco. No segundo período, a esperança, então, do fluxo de caixa, e aí eu vou descontar de novo pela taxa que considera o risco, mais a esperança do fluxo de caixa 3, né, dividido pelo próprio capital, mais a taxa considerando o risco, agora em 3 períodos, porque estou estimando, né, tem uma esperança de fluxo de caixa no ano 3, e vou somando todos eles até o ano que eu considerar aqui generalizado por N. Assim eu consigo trazer o valor, né, do ativo. Esse mesmo fluxo ele pode ser representado graficamente, né, 1, 2,
3 fluxos de caixa, que é o que a gente tem ali, depois um N. Tem aqui o Free Cash Flow, né? Cash Flow 1, Cash Flow 2, todos eles são esperanças, né? Cash Flow 3 e o fluxo de caixa no período N. E todos eles estão aplicados, período 1, 2, 3, até N, todos eles aplicados a uma taxa de desconto que envolve todo o período. E essa taxa é uma taxa com risco, né, que considera o risco. E aí eu quero saber quanto é o respectivo valor presente. Então, isso aqui é o chamado valor intrínseco, ou value intrinsic, ou valor do ativo, né, value of asset. É simplesmente isso. Tá? Uma forma alternativa que essa segunda equação de baixo é quando eu não tenho uma incerteza. Esses dados aqui de cima, né, quando eu tenho um valor de esperança, são dados probabilísticos. Eu tenho uma curva, né, comum usar a curva normal. Já se sabe, dados financeiros, eles têm uma forma leptocúrtica, então uma distribuição T se ajusta melhor. Mas toda a literatura ela utiliza distribuição normal. Então, essa média seria a esperança, né, do meu caixa. A gente está calculando aqui. E o desvio padrão seria o quê? O desvio padrão é uma medida de risco. Ela é uma medida de risco. Ah, tá. Tá? No entanto, no fluxo de caixa, a gente não considera o desvio padrão como medida de risco, mas sim o beta. Sim, o beta. Ela daí tá, a gente vai dividir em risco, né? O risco sistemático e não sistemático. Como sendo o quanto o ativo em si, né? Ele corre um risco além de mercado. Tá? E aí, quando eu utilizo o desvio padrão como uma medida de risco, eu não considero o risco de ganhar ou perder, né? Eu estou mensurando para os dois lados. Esse risco ele pode ser para mais como pode ser para menos. Então, alternativamente, a gente pode montar um fluxo de caixa esperado quando eu tenho um valor certo, né? Um valor de certeza, certa em equivalente. Tá? Então, um equivalente de certeza do meu fluxo de caixa. Então, ele não tem essa variabilidade, ele é um ponto pura e simplesmente discreto, determinístico, foge da probabilidade. E aí eu posso usar a minha taxa livre de risco. Quando eu tenho um fluxo de caixa certo, eu uso essa taxa. Bom, quando é que eu vou conhecer um fluxo de caixa líquido e certo, né? Por exemplo, quando eu estou do lado dos banqueiros, eles fazem um empréstimo, né? Claro que tem o risco também de inadimplência, né? Da pessoa não pagar. Mas aí você tem um risco específico, que não é um risco amplo, que envolve todo o mercado, né? Que aí envolve o risco da empresa, o risco de inflação, o risco de todos os tipos de riscos, né? Quando a gente fala em risco de mercado. Ele sofre somente o risco de inadimplência, né? E aí o emprestador de dinheiro, ele tem um valor determinístico, né? Pode até considerar uma probabilidade de inadimplência, risco de inadimplência, mas ele sabe o valor líquido e certo da parcela que ele tem por receber, né? Um boleto está discriminado o valor, tá? E aí você tem uma taxa aí que ela é livre de risco. Então, para que a gente possa usar o fluxo de caixa descontado para estimar o valor intrínseco de um negócio, né,
Então, valor intrínseco é o futuro. Eu não estou olhando ativos da empresa, né? Não estou olhando o que ela tem no patrimônio, o balanço patrimonial, mas a capacidade dela de gerar dinheiro no futuro. Isso é o valor intrínseco. Então, ela tem que seguir algumas proposições. Primeiro, que os fluxos de caixa devem ser positivos em algum momento da vida. Né? Em algum momento da vida tem fluxo de caixa positivo. Senão ninguém investiria, por exemplo, em startups, que logo que nasce só dá prejuízo. Né? E quando o fluxo de caixa dá prejuízo, ele é negativo, ele é para baixo. Então, eu teria como resultado um valor intrínseco negativo para compensar aqui, lançado do outro lado, um fluxo de caixa negativo. Portanto, em algum momento eu tenho que ter na vida fluxos de caixa positivos e vão compensar, né, esses fluxos negativos. Vou ter que ter no futuro fluxo de caixas positivos. Mas daí, em vez de gerar esse free cash flow, esse fluxo de caixa, valor presente negativo, ele vai gerar um valor positivo. Ele vai ser rebatido para baixo para compensar os valores positivos e manter o equilíbrio no fluxo. Portanto, é uma das proposições. A segunda proposição é que se o fluxo de caixa apresenta valores positivos, né, mais cedo, ele vai ter um valor intrínseco maior. E se for mais tarde, o contrário. Tá? Porque pode acontecer também de ter maior crescimento e maiores fluxos de caixa para compensar tardiamente. Então, mas como eu mencionei, há uma tendência daquelas empresas que geram fluxo de caixa já logo no primeiro ano, no segundo ano, né, de apresentarem um valor intrínseco maior. É que tem mais garantia, né, também. Sim, quando a gente atira para o futuro, né, quanto mais distante é do presente, o futuro, maior é a incerteza, né, então maior o risco. Aí, agora, quando é no curto prazo, né, como um tiro a queima-roupa, eu acertar um dardo a 1 metro de distância é muito mais fácil do que a 10 metros. Então, isso intuitivamente é trazido para as finanças. Tá? E também matematicamente é colocado, é provado por outras técnicas de avaliação, como payback, prazo de retorno do investimento, né, que não considera fluxo de caixa após. Né? Então, as empresas que possuem fluxo de caixa mais recente têm um maior valor. Como já dizia o Lord Keynes, né, no longo prazo, nós estaremos mortos. Sim, quer dizer, no futuro seremos todos mortos. Tem essa Exatamente. versão. Então, não adianta esperar muito, né? É um contrassenso, é um paradoxo. Né? A gente fala em investimento de longo prazo, buy and hold, e aí até quando a gente dura. Isso muito se justifica, você tenta explicar porque do imediatismo, né? O mercado financeiro cada vez mais, né? Querendo o resultado hoje, não amanhã. Bom, avaliação patrimonial, que a gente tem a divisão entre ativos e passivos, né? Débitos e créditos, as partidas dobradas lá do Luca Pacioli, da Idade Média, né? Se não me engano, 1200 e pouco, 1300 e pouco. E funciona até hoje, né? Foi um grande avanço tecnológico. Então, de um lado a gente tem os ativos e do outro tem
as origens, né? As aplicações e as origens de recursos. Nós temos aplicado valores já do passado, ativos alocados já do passado, para construir futuro, né? Então, se eu pegar hoje, dia 18, as empresas fecharam às 6 horas da tarde, e elas têm um monte de ativos ali prontos, disponíveis para gerar fluxo de caixa amanhã, né, ou na segunda-feira. Tá? Então, são os ativos alocados. São os fluxos de caixas considerando os fluxos dos ativos presentes, né? Após o pagamento da dívida e também após a realização de reinvestimentos, né, se necessários, para o crescimento futuro. E a gente também tem ativos de crescimento, tá? Dentro da nossa empresa, que vão crescer ao longo do tempo e vai ter reinvestimento. Do outro lado tem as origens, pode ser dívida ou próprio patrimônio, e vão sofrer uma taxa de desconto, que é o custo de obtenção de financiamento deste capital. O resultado é o valor presente, é o valor apenas dos direitos de capital sobre a empresa. Então, nessa avaliação da empresa, né, também a gente tem aqui os fluxos de caixas antes de qualquer pagamento de dívida. Então, sem considerar a estrutura de dívida, na primeira situação aqui, eu tinha a avaliação patrimonial, então é relativo aos donos, né? Aos donos. Enquanto nessa outra a gente tem a avaliação da empresa. E aí eu estou considerando tanto dívida, né, quanto patrimônio. E tem uma taxa de desconto proporcional ao uso de dívida, a gente vai chamar de CAI, né? Vou colocar de dívida aqui, tá? E CAE de equity, D de débito e de equity, como uma média das duas. E a diferença é que a gente considera o fluxo de caixa antes do pagamento de dívida. Essa palavrinha aqui é muito importante. Antes do pagamento de dívida. Então, não interessa a estrutura de pagamento. E aí eu vou ter o valor presente de toda a empresa, né? Considerando, inclusive, dívidas. Então, são dois fluxos de caixa distintos que a gente pode montar. Esse outro é somente para o patrimônio. Vou estar excluindo dívida e vou estar considerando somente CAE. E aí eu tenho o valor presente dos direitos ao capital, aos acionistas. Aí qual é que é interessante para nós? Vai depender do que a gente quer analisar. Se é como um investidor comprando em bolsa, na bolsa, ações, né? Aí o que nos interessa é esse valor patrimonial. Agora, se eu quero adquirir a empresa, né? Eu estou num processo de fusão né, ou de aquisição, né? Vou comprar toda a empresa, private equity, aí o que me interessa é a avaliação da empresa na tomada de decisão. Bom, fazendo um paralelo já com o EVA, que a gente mencionou na aula passada, que era uma forma de avaliação de empresa. O valor intrínseco, como eu mencionei, ele é uma função do fluxo de caixa descontado. E o EVA é uma outra metodologia, né, de estimativa do valor de uma empresa, como sendo função do lucro operacional menos o custo de capital da empresa. E aí o lucro operacional, ele é a diferença, né, entre o investimento
de capital, que vai proporcionar o lucro, e o custo do passivo e do patrimônio líquido, que vai gerar despesas, né? Vai gerar juros do pagamento de dívidas e juros de custo de oportunidade, porque o dono ele vai optar por colocar o dinheiro na empresa em vez de entregar para bancos, né, no sistema financeiro, ou fazer qualquer outra aplicação, menos colocar na empresa. Então ele deixa de fazer outra coisa. Isso é chamado de custo de oportunidade. A média vai ser o custo total de capital, né, ponderado por esses custos, e a gente vai chegar ao EVA, lucro operacional menos o custo do capital. Dessa forma, aqui sendo monetária, né? Eu tenho unidades monetárias aqui, poderia ser reais ou em dólar, como eu estou colocando. Eu vou ter o meu EVA estimado em unidades monetárias, né? Economic Value Aggregate. Então, a gente sempre vai tomar decisões dentro de uma empresa, como pensando como um gestor, o CEO ou o CIF, né? O Chief Finance, Chief Officer Finance, né? O CEO, Chief Executive Officer, né? Então, que é decisão operacional de investimento e também decisão de financiamento. Onde é que eu vou colocar o dinheiro? Uma decisão de investimento. E da onde eu vou tirar? Se eu vou fazer dívida ou vou emitir ações. Eu vou bater na carteira dos donos, pegar dinheiro e colocar no negócio, né? Se eu tirar dinheiro de passivo oneroso entendam em empréstimos, os empréstimos vão me gerar uma despesa financeira, mas também vão me gerar um crédito de imposto de renda. E a despesa financeira reduz o lucro e, portanto, eu vou deixar de pagar imposto sobre a minha despesa financeira. Por isso a gente desconta para chegar ao passivo, ao custo de capital desse passivo oneroso. Enquanto que o meu CAE é o custo de oportunidade, tá? Mas e quanto é isso? Se o cara é dono da empresa e o melhor investimento que ele tinha era a poupança, o custo desse de oportunidade vai ser lá o 0,5%. Se era título público, né, aí vai para 1%. Aí se ele tinha outro negócio que rendia 2%, aí vai para 2% esse custo, porque ele vai deixar de investir nesse outro negócio para colocar no da empresa, né? Isso é chamado de custo de oportunidade. E o ROI gerado, né, vai ser o lucro que eu estou gerando, né, que a gente vai chamar de NOPAD, lucro operacional gerado, né, que é NOPAD, Net Operating Profit After Tax. Então, depois de pagos os impostos, quanto que é o lucro operacional, dividido por esse investimento. Esse meu ROI vai ter que, gerado, ele vai ter que ser intuitivamente maior do que o meu VAC, para poder sobrar um lucro. E a gente pode também calcular o ROI, né? Se eu, em vez de estar considerando o valor da empresa, né? Eu não quero calcular a empresa, o valor intrínseco da empresa, mas eu estou calculando o valor intrínseco do patrimônio, e aí, em vez de ROI, eu vou ter que usar o ROI. É uma função ROI mais ROI menos o CAI, vezes a proporção que eu tenho de passivo oneroso sobre PL, é a minha relação com o ROI. Tá? Mais para frente, eu posso até mostrar a dedução dessa fórmula para você, né, da conversão. É bastante simples. Aqui eu estou apresentando somente o resultado final. Né? O ROI, portanto, é a proporção que eu tenho de patrimônio líquido, que gera ROI, o Return on Equity, mais a minha proporção de passivo vezes o meu custo de capital oneroso sobre ativo total, o meu ROI.
para calcular o EVA, portanto, se for o EVA do patrimônio, eu vou usar o ROI, menos o meu custo de capital do PL, né, equity, vezes o que eu tenho de PL. Se for para a empresa como um todo, aí eu vou calcular com base no ROI, Return on Investment, menos o VAC, e aqui dentro da então tem o CAE e tem o CAI, né? Proporção dos dois. Fazer um menos o outro, vezes o meu investimento, eu vou chegar ao EVA. Bom, o ROI, ele é uma função da margem, a margem de lucro que a gente está trabalhando, e o giro do investimento, tá? Que pode ser calculado. Margem, então é lucro sobre receita. Quem é meu lucro? Chamado de NOPAT, que a gente já apresentou, Net Operating, né? Profit After Tax, vezes a receita de vendas, dividido pelo investimento. Quem é esse aqui? É o giro, né? Quantas vezes o meu investimento girou em receitas? Quantas vezes a receita foi maior que o investimento dentro do intervalo do exercício, né? Um ano de trabalho. E o investimento tanto em capital fixo, né, que é o CAPEX, e capital de giro. A gente vai aprender como fazer o cálculo mais para frente detalhadamente. Hoje é só um esquemão, né? Então a gente tem também dessas métricas, a gente pode calcular o famoso goodwill no mercado, né? Que é o Market Value Added, ou valor de mercado adicionado, né? Valor de mercado adicionado, que é a razão entre o meu EVA em unidades monetárias gerado sobre o meu VAC, com os pressupostos de que o EVA é passado, ele é constante, então ele não tem variabilidade, então esse é um pressuposto forte, é um dado aqui determinístico, né? E a vida da empresa ela é infinita, é outro pressuposto também bastante forte, né? Se bem que no curso a gente vai aprender fluxo de caixa descontado, basicamente calculando para a vida infinita da empresa. Mas o livro do Damodaran traz como fazer o cálculo, considerando outros prazos diferentes do infinito. Quer dizer, dependendo da equação, o valor do EVA ele pode mudar? Vai mudar sim. Se eu considerar uma empresa com uma vida de 10 anos, ela vai dar um valor diferente do que se fosse infinita. Como vou estar mudando a taxa de crescimento dela. Em vez dela crescer, ela está minguando. Com o tempo, ela vai minguando até não ter mais ativos. Isso é possível de fazer o cálculo. Isso é mais complicado para nós num curso de 10 aulas, né? A trazer esses casos específicos, né? Mas a gente acaba mencionando. Bom, conceitualmente, para entender o que é riqueza, o que é o goodwill, o que é o MVA, né? MVA, ou Market Value Added, eu tenho aqui dois exemplos, tá? Da esquerda e da direita. São dois balanços patrimoniais. Tem o valor do capital investido na empresa, $1.000, no caso da esquerda, né? A gente tem as fontes de capitais de terceiro onerosas de $400 e dos sócios 600, que fecha 1.000. Então temos a igualdade aqui. No entanto, a gente olha, a empresa está tendo um valor de 1.300.
Ela está sendo negociada a um valor de 1.300. O que isso significa? Se está gerando uma riqueza extra, porque os compradores enxergam nela, ou o mercado enxerga nela, um potencial de geração de riqueza futuro, além do que é a soma dos seus ativos, se fosse comprar a nível de custo. Para equilibrar do outro lado, nós também temos como fonte onerosa uma riqueza de 300, o que gera um valor do patrimônio de 900, 600 mais 300, né? Isso aqui, 900. Esse é o goodwill da empresa. Vai acontecer de nós nos depararmos com empresas que são menores em termos de valor, né? A gente viu hoje qual é a empresa mais valiosa da bolsa do mundo, é a Apple, a Microsoft, né? Dependendo da definição, vai ser a Saudi Aramco, dependendo da definição. Considerando valor de mercado, market, market value, quanto ela está cotada hoje. A gente poderia fazer uma rápida pesquisa. Quer dizer, por market cap, a maior é a Apple, com 13,5. 3,5, né? E, e a gente pode encontrar empresas que têm um capital físico investido muito maior que o da Apple. Por exemplo, um exemplo fácil de entender, comparar o ativo investido de uma Walmart versus o ativo investido de uma Amazon, bem menor, em termos de quantidades de pontos de venda, estoques em prateleira, né? No entanto, se a gente olhar o valor da Amazon, é maior do que o da Walmart. Ela com investimento menor. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma empresa que tem valor menor de $700, mas ela gerou uma riqueza maior. O capital investido foi só 200 e gerou uma riqueza de 500. A outra empresa grande tem um investimento de 1.000 e gerou uma riqueza só de 300. Gerou 30% de riqueza. O segundo caso, apesar dela ser menor, ela gerou mais de 100% de riqueza, né? 150% de riqueza, para fechar os 500. Tá? E o valor do patrimônio é de 600. Então, ela multiplicou 5 vezes, ó, o dinheiro dos sócios, né? Cada 100 ou cada R$ 1, cada $1 que o sócio colocou no negócio, virou $6. Ganhou 5 vezes mais. No primeiro caso, cada um que colocou aqui $6 virou 9. Ganhou somente metade de valorização. Enquanto o segundo caso ganhou 5 vezes de valorização, 500%, e a outra 50%. Tá? Então, esse é o tipo de análise, né? Eu preferia estar na empresa que está da esquerda ou da direita, né? A empresa menor ali, ela gerou muito mais resultado. Isso justifica ou explica por que muitos grandes investidores procuram startups, né, empresas com altas taxas de crescimento. Então, a riqueza, o goodwill, de novo, a mesma forma, o EVA vai ser uma função do EVA sobre o VAR. Bom, no caso de fluxo de caixa descontado, diferentemente do EVA, aqui está mais esquematizado, né, como é que ele é construído agora no português. O nosso fluxo de caixa, se for para a empresa,
é o fluxo de caixa pré-dívida, o patrimônio é o fluxo de caixa da dívida, né? Após a dívida, após os fluxos de caixa da dívida, em que a gente vai analisar o crescimento do patrimônio líquido ou o crescimento do lucro líquido, né? O crescimento do patrimônio, né? O crescimento da empresa ou o crescimento do patrimônio líquido, sendo considerado o NOPAD, no primeiro caso, no segundo caso, o crescimento do lucro líquido para o patrimônio líquido. E a empresa está em crescimento estável, vai estar em crescimento estável a uma taxa constante para sempre, na maioria dos nossos fluxos de caixa. Tá? Então, ao chegar, depois do período 5, indo até o infinito, ela vai crescer de forma estável, normalmente menos ou igual ao PIB. É muito utilizado o PIB ou a própria taxa livre de risco, mas mais comum aqui PIB, porque é o valor, a taxa de crescimento do PIB, né, percentual de crescimento do PIB. Porque a empresa ela não pode crescer mais do que o PIB. Se ela crescer mais, ela vai engolir todo o mercado, né, e vai zerar o mercado, vai virar o mercado. E a taxa de desconto, ela tem que ser o custo de capital ou patrimônio líquido. É que o valor de mercado da Saudi Aramco é maior que o PIB da Arábia Saudita, né? Tem isso. Esse é o caso, né? Um exemplo interessante, porque a empresa é tão grande que ela é o Estado. É. Tem outros exemplos também, a literatura da Moderna também traz o caso da Nokia, ela é muito grande, então o mercado pequeno, né? E ela acaba sendo representativa de todo o mercado. Tem essas situações. Eu vou considerar o VAC para o valor da empresa e o CAE, custo do capital para o acionista, para o patrimônio líquido. No valor do cálculo, a gente tem que ter muito cuidado, né? Princípios da avaliação. Princípio da consistência. Ó. A taxa de desconto deve corresponder aos seus fluxos de caixa, não inverter, não usar para o free cash flow, né? O farm, que é o da empresa, e vai o VAC, eu usar o CAE. E para calcular o free cash flow, o equity, eu usar o VAC. Então, eu não posso fazer essa inversão aqui. Tá? E é um erro grosseiro. E, por incrível que pareça, a gente vê muito acontecer. O principal erro de evitar, então, é a incompatibilidade de fluxo de caixa e de taxas. Descontar fluxos de caixa para o patrimônio pelo custo médio vai levar a gente a estimativa com viés ascendente. A empresa vai ter um valor do patrimônio muito alto, né? O CAE ele tende a ser maior do que o VAC. Aí ele é maior do que o VAC. Tá? Então, se eu calcular com o VAC, eu tenho para calcular o valor intrínseco, ele é o meu fluxo de caixa sobre um custo, né? Se eu botar aqui embaixo um custo menor, é o meu VAC, o que vai acontecer com o valor intrínseco? Ele vai subir, que é o que está dizendo aqui, ó. Vou ter um viés ascendente. E no segundo caso vai acontecer a mesma coisa. Se estou calculando o valor intrínseco agora da empresa, não é do acionista, né? É da empresa aqui, e eu for calcular meu fluxo de caixa e usar o CAE,
E o CAE ele é mais alto que o VAC, ou seja, o valor intrínseco vai diminuir, né? Porque é inversamente proporcional. E aí eu vou estar fazendo um viés para baixo do valor da empresa. Eu vou estar calculando um valor a menor, né, da empresa quando ela vale mais. Esse é um dos cuidados que a gente tem que ter. De teoria era isso, tá? Pois de prática tem um modelinho aquele que você já conhece, para apresentar o cálculo, como é que a gente calcula o EVA. Né? O EVA a gente vai ver somente hoje, na nossa aula, porque ele considera, né, a questão de estabilidade, né, de constância do valor ao longo do tempo da empresa. Então, nesse exemplo, a gente tem 2 anos, ou melhor, 1 ano de exercício, né? Mas para analisar esse 1 ano de exercício, eu preciso de 2 balanços, porque a gente utiliza o valor médio, tá, da disponibilidade, contas a receber, do estoque, do imobilizado, fornecedores, tributos, salários, contas a pagar, empréstimos, capital social, reserva, até chegar ao total. A gente utiliza valores médios, né? Porque a empresa ela não utiliza o valor final do exercício para gerar esse lucro. Gerar esse lucro, para no exemplo de 1,50, né? Valores baixos, mas poderia ser 1,5 vezes mil, 1,5 vezes milhão, né? Se quiser, sem colocar mais zeros no exemplo. Mas como é didático aqui, são números baixinhos para facilitar o entendimento do cálculo. Para gerar esse lucro e essa venda, ela não usou o balanço final que ela tinha de dívidas no final do exercício, mas uma média ao longo do ano, né? Seria o valor mais apropriado. Então a gente calcula a média do ativo e a média do passivo que foi utilizada para gerar esse resultado. Tá? O resultado aqui é a forma mais comum de aparecer: receita menos custo dos produtos vendidos é igual a lucro bruto, menos despesa operacional, menos despesa financeira, e aí eu aplico o imposto de renda em cima do LAIR, né? Lucro antes do imposto de renda, também chamado de LAIR. Nesse exemplo está sendo considerado 20%, tem os pontinhos de interrogação para dizer sobre quem, né? Sobre os 18. Vai gerar um lucro líquido de 15 e eu tenho um custo de oportunidade de 18, né? Para gerar o que a gente chama de lucro econômico. Né? Quer dizer, dá para considerar o custo de oportunidade como sendo o crescimento da bolsa? Crescimento. Da bolsa. Se o acionista está acostumado a ganhar aquele dinheiro, né, pode. Se ele entende, se ele fosse aplicar, né, em um ETF que rastreia o índice da bolsa, pode ser considerado, se é o que ele está acostumado, né? Ele teria a oportunidade de ganhar, né? No limite, eu teria que conhecer todos os negócios do mundo e achar aquele negócio que mais dá lucro, né? E dizer que aquele é o meu custo de oportunidade. Só que muitas vezes nem todo mundo sabe, né? Tem assimetria informacional, isso até gerou o prêmio Nobel, né? Com relação a essa parte de assimetria. Stiglitz, né, se eu não me engano. E aí o que acontece? Você não sabe, senão todo mundo ia no que dá mais dinheiro. Se eu soubesse, entre todas as portas que eu posso abrir hoje, ou vocês, né, estão estudando, eu vou me aperfeiçoar em inteligência artificial, ou vou me aperfeiçoar mais em
valuation, outra técnica, ou em vez de fazer tudo isso, eu vou estudar para ser juiz, vou estudar para ser médico. E aí eu soubesse quanto dinheiro eu iria ganhar, né? Eu iria escolher a profissão que mais rende, tá? Porque aí iria inviabilizar tudo que é tipo de outros negócios. Então, o custo de oportunidade é o que o acionista está acostumado a ganhar, né? Isso que tem que ser. Ele tendo outra oportunidade de negócio que ele está acostumado a investir, né? Pode ser a própria empresa, como benchmark, tem acionistas que estão dentro da empresa há muito tempo, estão acostumados a ter aquele tipo de retorno, né, com o tempo. E aí eu olho para o passado, o que deu no ano anterior de ROI é o meu custo de oportunidade esse ano. É por isso que as empresas vão sempre subindo meta, né? Porque ela se acostumou. O ano passado eu ganhei tanto, esse ano eu quero ganhar esse tanto. E para mim agregar valor, então, né? Para ter um lucro econômico e value added, agregar, adicionar um valor econômico, eu tenho que pagar mais do que o pessoal está acostumado, tá? Portanto, é muito abstrato dizer o que é esse custo de oportunidade, né? Para uns vai ser 18%, como está aí, para outros vão ser 15%, para outros vão ser 1%, para outros vão ser 0%. Estão acostumados a ganhar nada, e qualquer coisa que ganhe está no lucro, né? Está dentro. E, portanto, é muito relativo, né? Certo? Certo. O capital investido na empresa é o que eu investi em giro e capital fixo. O que eu tenho investido em giro? 2 mais 8, né? Mais os 14 e 5, né? Eu vou chegar aqui a este valor de 20, tá? Do meu investimento em giro. E7 menos o que eu tenho de 1,4, 0,5 e também 1,4 de salários, tá? Vai fechar este montante de 20. J7 até J10 aqui. Fechar nos 20. Então, esse valor que está aqui, menos esse valor que está aqui, vai gerar os 20. É o giro, né? Ativo circulante menos passivo circulante. O fixo é o que eu tenho. Percebo que eu não considerei o valor de empréstimos, né? Não considerei o valor de empréstimos porque não é de giro. O empréstimo a pagar aqui está sendo considerado como giro. O fixo é o que eu tenho de imobilizado, 130. Então, o total de capital investido é 150. Fontes de capital, tenho 75 de terceiros e 75 dos sócios. Total do PL, está aqui. Então, só estou transcrevendo para cá, né? E aqui em cima eu tenho o meu total de capital de terceiros, que é os empréstimos. 75, essa casinha está aqui. É o que eu tenho de terceiros. Tá? Meu capital oneroso. Percebam que não é contas a pagar, não é salário, não é tributos, não é fornecedores. É o que eu tenho de capital de terceiros oneroso, tem que pagar juros. Tá? Essas são as minhas fontes de capital. Bom, para achar o NOPAD, eu vou ter que redesenhar o meu DRE. Tá? Eu vou replicar esse mesmo DRE que está aqui. Vou replicar aqui embaixo. No entanto, em vez de achar de calcular o LAIR, eu vou calcular o EBIT. Earned Before Interest and Taxes. Qual a diferença?
o Lair estava considerando as despesas financeiras, que eram juros da dívida. Para mim calcular o EBIT, eu só vou pegar as despesas operacionais, e aí vou aplicar o imposto de renda. Ó. O imposto de renda aqui dá 6%. Lá em cima, dava 3,75%, porque ele já tinha considerado benefício fiscal. Ó. Eu vou deixar de pagar, né, 2 e pouco, por conta das despesas financeiras. E aí começa a diferença da contabilidade para as finanças. Né? Ó, o NOPAD vai ser 24, e o meu imposto de renda é 6, e não 3,75. Tenho 2,25 de benefício fiscal da dívida. Menos a dívida, mais o benefício fiscal, ó, que é 2,25, menos o meu custo de oportunidade, vai dar o mesmo lucro econômico. Não mudou em nada, né? A única coisa foi eu alterar a ordem para achar o NOPAD em vez do LAIR. Tinha ali. Eu preciso dele para medir o ROI. Então, o que eu tenho de margem operacional? Margem operacional é o meu NOPAD, né, a minha margem operacional sobre as minhas vendas. Tá? É a minha margem operacional. Então, minhas vendas, 262, e o meu NOPAD, 24. Então, esses 9% é os 24 dividido por 262. O giro do investimento, tá? A gente viu que é as vendas sobre o capital investido. As minhas vendas sobre o capital investido é 150. Então, eu chego ao meu giro. Tá? 262 dividido por 150 é 1,75. Assim eu acho o ROI. Tá? Pegando o meu NOPAD e vou dividir pelo capital investido, eu chego a 16%. Tá? Meu capital investido, 150. E o meu NOPAD, 24. 24 sobre 150, 16%. Aí eu tenho as decisões a tomar, de financiamento, as decisões financeiras, né? Essa aqui era a minha decisão de investimento, operacionais de investimento, as minhas decisões de financiamento. Eu optei em montar uma estrutura de trabalho, 50% capital de terceiro, 50% próprio. Como assim eu optei? Você poderia ter batido 100% no bolso dos sócios. Né? Eu poderia ter usado 100% de dívida. Ou acontece, ou muito próximo disso, as companhias aéreas, né? Tem um PL bem baixinho, às vezes até negativo, como forma operacional. Então, estou montando as decisões de investimento, de financiamento, perdão, e eu tenho o meu custo de capital e o custo do capital próprio, que é o custo de oportunidade, que a gente viu no nosso exemplo. O custo de capital próprio mais para frente, né? É o nosso custo de oportunidade, ele vai ser calculado pelo CAPM, né? Cost Capital Price Model, né? Cost Average, né? Cost Average Ponderate, né? Hoje tá falhando a memória. Sexta-feira de noite, já tá falhando. Capital Asset Price Model. Capital Asset Price Model. Agora veio, tá? Então, e o meu CAI? Bom, o meu CAI é o que eu paguei de juros, né? Sobre o que eu tenho de capital de terceiros.
O que eu paguei de juros? Eu tenho 11,25 de pagamento de juros, e aí eu tenho que descontar o benefício fiscal, tomar as duas no meu numerador, e vou dividir pelo total de capital de terceiros, que são 75. É o meu passivo oneroso. E aí eu vou chegar a esses 12%. O VAC é uma média ponderada, né? Weighted Average Cost Capital. Agora sim, acertei o sigla. Então eu vou chegar a esses 15%. 50% vezes 12, mais 50% vezes 18 dá 15. E eu consigo calcular o EVA. Né? Quem é o EVA? Bom, eu posso calcular considerando o meu ROI menos o meu custo de capital. Aí vai me sobrar 1%. Né? Vai me sobrar 1%. Vezes o que eu tenho, então, né, de capital investido, que é 150. 1% de 150 é 1,5. Esse é o meu EVA. Para calcular o estoque de riqueza, o goodwill, eu vou simplesmente dividir o EVA pelo meu VAC. Então, eu tenho essa continha simples, 1,50 dividido por 0,15. Tá? 0,15. Por que 0,15 se é 15%? Porque é porcento, que vira 0,15. Então, 1,5 dividido por 0,15 vira 10. Né? Esse é a geração de riqueza dessa minha empresa. O investimento 150, a riqueza 10, e eu tenho, portanto, um valor de mercado de 160. Se eu fosse analisar os proprietários, patrimônio líquido é 75. A gente calculou o valor médio lá do ano X0, X1, mais a riqueza, que a gente já calculou, MVA, dá 85 de riqueza. Proporcionalmente, né, eu tenho 11,76 de riqueza gerada. É os mesmos dados que estão aqui, em unidades monetárias, agora em unidades percentuais. Se a empresa está sendo negociada, né, eu vou comprar a empresa, eu estou vendendo a empresa, e ela está sendo negociada por 180, aí significa que eu tenho um ágio. Além do goodwill, está tendo um ágio na negociação para fechar o valor de mercado, o valor de negociação. O valor de mercado dela seria 160, mas ela está sendo vendida a 180. Está tendo um ágio. E essa era a aula de hoje, falando sobre ela e também sobre os fundamentos do cálculo do fluxo de caixa. Beleza?